Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Estou aqui para gravar para vocês mais um vídeo da lição da Escola Sabatina, do Evangelho de Marcos. E o tema da nossa lição é a lição 5, Milagres à margem do lago. Antes de eu falar desse tema, se inscreva no meu canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para vocês receberem o meu vídeo. Me ajude aqui no YouTube, irmãos e irmãs em Cristo. Preciso da força de vocês. Então vamos para o tema: Milagres à margem do lago. Verso para memorizar da lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina é um estudo da Palavra de Deus. Então vamos para o tema. Verso para memorizar. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Marcos capítulo 5, verso 19. É lição de sábado. O ministério de Jesus esteve grandemente concentrado na Galileia, especialmente dentro e ao redor do Mar da Galileia, um lago de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. É o maior corpo de água da região e era o centro da vida das pessoas que viviam nas proximidades. Marcos capítulo 4 termina com Jesus e seus discípulos atravessando o Mar da Galileia. Surgiu uma tempestade que Jesus acalmou, falando aos ventos e às ondas. Marcos capítulo 6 termina com uma cena semelhante, mas desta vez andou sobre as águas, em direção aos discípulos que estavam no barco. Entre essas cenas, na água, há vários milagres de Jesus que foram feitos em terra, e a primeira atividade missionária de seus discípulos. Essas histórias são o assunto do estudo desta semana. As características predominantes dessas histórias espetaculares é que elas permitem que o leitor perceba quem é Jesus. Ele é o único capaz de acalmar uma tempestade, curar o endemoniado, curar uma mulher que simplesmente tocou em suas vestes, ressuscitar uma menina, pregar em sua cidade natal, enviar seus discípulos em uma missão evangelizadora, alimentar 5.000 homens com alguns pães e peixes e andar sobre as águas, demonstrações incríveis de poder que ajudaram os discípulos a compreender que ele é o Filho de Deus. Nós vamos aprender todos esses milagres que Jesus fez na lição 5 de hoje, Milagres à margem do lago. Nós vamos ver todos esses milagres que Jesus fez. Nós vamos aprender esses milagres hoje. Então vamos para a lição de domingo, acalmando uma tempestade. Em Marcos 4, 35 a 41, o que aconteceu nessa história e que lições podemos tirar dela sobre quem é Jesus? No início de Marcos 4, Jesus entrou em um barco para ensinar a multidão que estava na praia. Em Marcos capítulo 10 a 12, parece que ele deve ter saído do barco e conversando com os discípulos em particular. Agora, depois de um longo dia de ensino, os discípulos levaram Jesus no barco, assim como estava, isto é, muito cansado. Ele imediatamente adormeceu na almofada do barco, que estaria na popa. Uma grande tempestade surgiu no lago, e o barco corria o risco de afundar. Quando os discípulos acordaram o mestre, de maneira contundente, Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem.
uma grande calmaria veio sobre o lago, e os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Então, Jesus estava no barco com os discípulos e começou uma tempestade, e os discípulos ficaram apavorados com essa tempestade. Tempestade tão forte que o barco poderia virar. E os discípulos ficaram apavorados e acordaram Jesus. Quando ele acorda Jesus olha, dá uma ordem para o vento para, dá uma ordem para o mar, e o mar para. Foi isso que aconteceu. Jesus acalmou aquela tempestade, aquele vento. E o que nós aprendemos com essa história? Qual é a sua tempestade? Que tempestade você está passando? Coloque Jesus no seu barco, que Jesus ele vai te acalmar. Só Jesus pode trazer a calmaria para nós. Não basta a tempestade que você está passando. Coloque Jesus e tenha fé que Jesus vai acalmar a sua tempestade. Em Salmos 104, verso de 1 ao 9, como a imagem de Yahvé nesse texto se compara a Cristo acalmando a tempestade. A história de Marcos, capítulo 4, verso do 35 a 41, se encaixa em um padrão bíblico comum e de uma teofania, manifestação visível de Deus ou de um de seus anjos. 5 características são comuns nesses eventos. Primeira, a demonstração do poder divino. Segundo, o medo humano. Terceiro, não tema. Quarto, as palavras da revelação para a qual Deus ou anjo apareceu. Quinta, resposta humana à revelação. 4 das 5 características estão nessa história: acalmar a tempestade e a demonstração do poder divino. O medo dos discípulos é o medo humano. A pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Marcos capítulo 4, verso 40. Corresponde: não tema. A pergunta dos discípulos: quem é este? Marcos 4, 41 é a resposta humana. O que está ausente são as palavras da revelação. Esse detalhe que falta se encaixa no tema do segredo e da revelação que percorre todo o livro, no qual a verdade sobre Jesus será revelada. A pergunta dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Leva o leitor a preencher a resposta das palavras que faltam na revelação. Ele é o Filho de Deus, o próprio Senhor. Pergunta que está no rodapé: como aprender a se apoiar no poder de Deus e a confiar nele em todas as situações? É você ter fé e acreditar. Como eu falei, não tire Jesus do seu barco. Deixe Jesus. Só Ele pode trazer a calmaria da tempestade. Porque Jesus, Ele é o Criador e mantenedor desse universo. Jesus é poderoso. Só Ele pode nos acalmar, como Ele fez com os discípulos. Parte de segunda-feira. Ouvindo um sussurro acima de um grito. Em Marcos capítulo 5, verso do 1 ao 20, o que podemos aprender sobre o grande conflito nesse relato extraordinário? E mais uma vez sobre o poder de Jesus. Se a noite anterior no lago foi inesquecível, a chegada aos Gerazenos, na manhã seguinte, também foi impressionante. A história do endemoniado apresentada é comovente.
rompendo com todas as restrições. Ele vivia nos túmulos e se feria com pedras. Ninguém podia prendê-lo. Marcos 5:4. Então ele se encontrou com Jesus. O homem correu para Jesus. Nenhuma palavra é dita sobre os discípulos, que provavelmente fugiram. Os discípulos ficaram tão assustados com aquele endemoniado que eles correram, fugiram. Só ficou Jesus frente a frente com aquele homem endemoniado. Quando o homem se aproximou de Jesus, prostrou-se diante dele. A palavra prostrou-se traduz o verbo grego proskeneu, geralmente traduzido como adorar. Aparentemente, o homem reconheceu que Jesus era alguém que poderia ajudá-lo, mas quando abriu a boca, os demônios dentro dele gritaram para Jesus, que podia ouvir o pedido de ajuda sussurrado do homem, acima dos gritos dos demônios. Quando eles pediram que fossem mandados para uma manada de porcos, esses demônios são os demônios que estavam no céu. Eram anjos celestes que Satanás arrancou do céu, que trouxe para ele aqui nessa terra. Eram esses demônios, uma legião de demônios que estavam no homem. Eles eram do céu. Depois Satanás arrastou uma terça parte de anjos que agora estão aqui na terra. São os anjos caídos. Continuando. Quando eles pediram que fosse mandado para uma manada de porcos, Jesus permitiu que entrasse nos porcos. A manada, que era cerca de 2.000, desceu a precipício e se afogou. Foi um desastre financeiro para os proprietários. É incrível que os demônios sabiam quem é Jesus. É lógico que os demônios sabiam quem é Jesus. Os demônios sabiam que Jesus era o Criador. Os demônios sabem que Jesus é poderoso. Os demônios sabem que Jesus tem poder sobre eles. Eles obedeceram a ordem de Jesus quando eles falaram: mande a gente para aquela manada de porcos. E Jesus falou: vai. E os demônios foram. E sabiam que eram impotentes diante dele, por isso imploraram 2 vezes, em Marcos capítulo 5, verso 10 e 12. Para fazer o que tinham pedido, os demônios conheciam o poder que Jesus tinha sobre eles. Essa história tem 2 características predominantes. Primeiro, está cheia de elementos relacionados à impureza ou contaminação cerimonial, conforme a lei do Antigo Testamento, túmulos e mortos, o sangramento e os porcos. Que quando no Antigo Testamento, na lei que Deus deu para Moisés, uma pessoa, quando tocava em uma pessoa morta que morreu, ou um animal morto, essa pessoa tinha que se purificar. O que era a purificação? Essa pessoa, ela tinha que se banhar e lavar as suas roupas para se purificar. É assim que era a lei no Antigo Testamento. E os porcos eram imundos, eram animais imundos. Por que os demônios pediram para ser lançados nos porcos? Porque os demônios são imundos. Eles são sujos, porque eles perderam a eternidade. Por isso que ele falou: manda a gente para aquela manada de porcos. E Jesus mandou eles. Então, quando Jesus veio para a terra, ele tinha o poder de purificar as pessoas, porque ele era Deus, ele é Deus. Ele purificou aquele homem que andava em túmulos,
durante a noite, dia e noite. As pessoas tinham medo deles. E Jesus libertou aquele homem dos demônios. Só Jesus, ele purificou, ele libertou aquele homem dos demônios. Porque Jesus é Deus, só ele tem poder de purificar a nossa vida. Quando nós pecamos, quando a gente vai a Jesus, a gente se arrepende do pecado que a gente cometeu. Jesus, ele nos purifica. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Jesus, só ele pode nos purificar quando a gente se arrepende. Mas em segundo lugar, sobressaindo-se aos diversos elementos de impurezas, está a batalha entre os poderes do bem e as forças do mal. Jesus expulsou os demônios, vantagem de Jesus. E os demônios mataram os porcos, vantagem de Satanás. Os habitantes da cidade pediram que Jesus saísse, vantagem de Satanás. Mas Jesus enviou de volta o homem curado como sua testemunha, grande vitória de Jesus. Aquele era um missionário improvável, mas ele tinha uma história incrível para contar. Pergunta que está no rodapé: essa história oferece esperança de que o poder de Jesus pode ajudar em suas lutas? Sim, se você tiver fé e acreditar. Se Deus fez um milagre em sua vida, testemunhe. Fale do milagre que Deus fez em sua vida. Aquele homem que foi liberto de uma legião de demônios, ele testemunhou o que Deus fez por ele. E eu aposto ali que na cidade que ele estava, houve uma grande conversão. Muitas pessoas se converteram com a história desse homem. Testemunhe. O seu testemunho é muito importante. Fale do milagre que Deus fez em sua vida. Testemunhe como esse rapaz fez, que Jesus o libertou. Agora nós vamos para a lição de terça-feira, na montanha russa com Jesus. Que características se destacam especialmente em Jairo? Em Marcos capítulo 5, verso do 21 ao 24. Líderes religiosos como Jairo geralmente não tinham amizade com Jesus. Então é provável que ele estivesse desesperado. Isso se confirma pelo fato de que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. O apelo dele é compreensível para qualquer pai. A filha dele estava morrendo, mas ele tinha fé de que Jesus podia ajudá-lo sem dizer uma palavra. Jesus foi com Jairo até a casa dele. A pergunta 5. O que interrompeu a viagem em direção à casa de Jairo? Em Marcos capítulo 5, verso do 25 ao 34. A história aqui é interrompida porque, de maneira repentina, dando lugar a outra cena que desperta a compaixão. Uma mulher que há terríveis 12 anos enfrentava uma doença. Essa mulher, ela sofria de uma hemorragia. Há 12 anos, ela sangrava. E nenhum médico curou ela. Ela gastou tudo que ela tinha, mas não obteve a cura. Então o que essa mulher fez? Vocês vão ver aqui. Essa história de Jairo e da mulher é a segunda história em formato de sanduíche, relatada em Marcos.
Nessa história, os personagens colocados em contraste, Jairo e a mulher, pedem ajuda a Jesus. A mulher chegou por trás de Jesus e tocou em suas vestes. Ela imediatamente ficou bem, mas Jesus parou e perguntou: quem tocou na minha roupa? Mateus capítulo 5, verso 30. A mulher enferma, de repente, foi curada. No entanto, ela temia que Jesus ficasse irado com o que havia ocorrido. Vários pensamentos devem ter passado por sua mente em pouco tempo, mas Jesus desejava curar não só o corpo dela, mas também a sua alma. Olha a fé dessa mulher. Ela saiu no meio da multidão, foi andando no meio da multidão. Isso é fé, é ter fé. Ela acreditou, ela falou assim: se eu tocar na roupa de Jesus, eu ficarei curada. Ela teve fé, ela chegou, tocou na roupa de Jesus e ela ficou curada, porque ela acreditou. Ela teve fé. Isso é ter fé, é acreditar. A gente nunca podemos perder a fé. É ter fé em Deus e acreditar. Foi que essa mulher teve. Ela acreditou. Além de Jesus ter libertado o corpo dela, também libertou a alma dela. Jesus curou a alma dela também. Só Jesus pode restaurar as nossas vidas. Quando você se entrega a Jesus e você tem fé e você acredita, Jesus restaura a sua vida. Agora nós vamos voltar para o texto de Jairo. Então o texto volta a Jairo. Ele também deve ter experimentado vários sentimentos. Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormindo. Ele expulsou os que estavam ali e foi para a sala em que estava a menina. Tomando a mão dela, disse: Talita cumi, em Marcos 4, verso 41. Marcos traduziu essas palavras como menina, levante-se. Mas literalmente, a palavra talita significa cordeiro, um termo carinhoso para se referir a uma criança. A ordem de manter o evento em segredo faz parte do tema do segredo e da revelação que percorre. Marcos aponta para quem é Jesus e para o fato de que, em última análise, ele não pode permanecer oculto. Jesus fez dois milagres ali. Curou a mulher enferma, que 12 anos sofria de hemorragia, e ressuscitou a filha de Jairo. Jesus diz na Bíblia: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, quando voltar nessa terra, ele vai ressuscitar os mortos que morreram nele, que permaneceram fiéis. Vai acontecer a ressurreição. Se Jesus provou, ressuscitando a filha de Jairo, quando ele esteve a primeira vez na terra, quando ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos. Fala lá em São João, capítulo 5, verso 28 e 29. Leiam lá para vocês verem que vai haver a ressurreição. Lê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Fala da ressurreição, fala do arrebatamento. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50, 51, 52. Fala da ressurreição.
A Bíblia nos deixa claro, Jesus, ele tem o poder da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Leiam lá. Só Jesus tem o poder de tirar a pessoa que morreu do inferno. Inferno na Bíblia é sepultura. Vamos para a quarta-feira. Rejeição e aceitação. Por que as pessoas da cidade de Jesus o rejeitaram? Por que as pessoas rejeitaram Jesus? Jesus era de Nazaré. Por que as pessoas de Nazaré rejeitaram Jesus? Que está lá em Marcos capítulo 6, verso do 1 ao 6. Por quê? Normalmente, quando alguém que veio de uma cidade pequena se tornou popular, os habitantes do lugar ficam muito contentes, não é? Ficam muito contentes. Quando vem uma pessoa que era da sua cidade, se torna um cantor, se torna um jogador de futebol. Quando ele volta para a sua cidade, ele se torna popular. As pessoas, olha lá, ele é jogador de futebol, é daqui da nossa cidade. Estou feliz por ele. Ele conseguiu realizar o sonho dele. Mas não foi isso que aconteceu em Jesus. Mas não foi isso que ocorreu com os de Nazaré. Eles ficaram ofendidos e surpresos com o sucesso de Jesus como mestre e operador de milagres. A transformação de carpinteiro e mestre parecia difícil de aceitar. Pode ter havido alguma hostilidade, porque ele fez a maioria dos seus milagres em Cafarnaum, em Lucas 4, 23. E Jesus já havia tido um desentendimento com sua família, em Marcos capítulo 3, verso 31 ao 35. As pessoas ficaram incrédulas. Olha lá, não é aquele lá o carpinteiro, filho de José, agora se tornou mestre. Olha ali, é operador de milagres. As pessoas ficaram descrentes. Por isso que Jesus fez a maioria dos seus milagres em Cafarnaum, em outra cidade, por causa da incredulidade das pessoas de Nazaré. Agora aqui em Marcos, capítulo 6, versos do 7 ao 30, como a missão dos 12 apóstolos estava em contraste com a decapitação de João Batista. Essa é a terceira história em formato de sanduíche em Marcos. A missão dos apóstolos de pregar em todos os lugares está em contraste com a prisão e a morte de João Batista. Os discípulos deviam viajar com pouca bagagem e depender de pessoas para o seu sustento. Essa estratégia tornava os missionários dependentes das pessoas a quem serviam e que os ligava àqueles que precisavam de sua mensagem. João Batista, porém, não tinha esse vínculo com Herodes e sua família. Sua morte ocorreu de forma chocante, pois a conspiradora Herodias se aproveitou da ambivalência e da luxúria de Herodes. A filha de Herodias acrescentou ao plano escandaloso o pedido grotesco de que a cabeça de João fosse entregue em um prato. O silenciamento de João ocorreu ao mesmo tempo em que os apóstolos pregavam arrependimento. Assim como Batista havia feito, a morte de João prenuncia a de Jesus. João foi morto e sepultado, e é dito que teria ressuscitado. Em Marcos, capítulo 6, verso do 14 a 16. Como aconteceria com Jesus, em Marcos 15, 16. Essas histórias paralelas
apontam para uma crise que seria enfrentada por Jesus e seus seguidores. A pergunta que está no rodapé: você já foi rejeitado ou passou por uma crise difícil de entender? O que aprendeu com essa experiência que possa ajudá-lo na próxima vez que algo semelhante acontecer? É uma pergunta. É para se pensar. Você já foi rejeitado? Você já lidou com uma crise? Deixe aí nos comentários. Comentem, que é muito importante esse comentário de vocês. Comente no meu vídeo. Agora, a lição de quinta. Um tipo diferente de Messias. Como Jesus lidou com os diferentes problemas messiânicos? Em Marcos capítulo 6, versos de 34 a 52. Como Jesus lidou? Depois que os discípulos retornaram de sua missão, foram com Jesus descansar em uma área remota a leste do mar da Galileia. Mas uma multidão havia chegado ao local antes dele. Eles eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus o ensinou durante o dia. Jesus pregou para aquela multidão durante o dia. Porque essas pessoas estavam como ovelha sem pastor. E Jesus ensinou essas pessoas. À tarde, os discípulos recomendaram que a multidão fosse mandada embora para procurar comida. Mas Jesus lhe disse para alimentar a multidão. O diálogo que se segue em Marcos capítulo 6, versos do 35 a 38, ilustra que os discípulos estavam pensando em termos humanos sobre como resolver o problema. No entanto, Jesus resolveu o problema alimentando a multidão de modo miraculoso com apenas 5 pães e 2 peixes. As características dessa história se encaixam no conceito popular sobre o Messias na época de Jesus. A expectativa era que o Messias libertasse Israel de seus inimigos, trazendo justiça e paz. Um grande número de homens em um ambiente desértico facilmente teria conotações militares de revolta. Em João capítulo 6, verso 14 e 15, em Atos capítulo 21, verso 38. Essa noção é fortalecida pela referência ao fato de que Jesus viu o povo como ovelhas que não têm pastor. Marcos capítulo 6, verso 34. Uma citação de Números 27, verso 17, em que Moisés pediu a Deus que nomeasse um líder para Israel depois dele. Essa linguagem sobre um pastor para o povo de Deus aparece em outras partes do Antigo Testamento, geralmente com referência à falta de um líder ou rei em Israel. Primeira Reis 22, verso 17, Segunda Crônicas 18, verso 16 e Ezequiel 34, versos 5 e 6. Jesus não atendeu às falsas expectativas, mas mandou embora seus discípulos e dispensou a multidão. Em vez de liderar uma rebelião contra Roma, o que ele fez foi para uma montanha a fim de orar. Algo diferente de que as pessoas esperavam. Em lugar do entendimento popular do Messias como um rei que libertaria Israel, Jesus veio para libertar as pessoas da escravidão do pecado. Então esse era o propósito de Jesus, libertar as pessoas da escravidão do pecado. Ao andar sobre as águas, ele mostrou aos discípulos que é de fato o Senhor da natureza, mas não veio para governar. Ao contrário, veio para dar a vida em resgate por muitos. Então Jesus, quando esteve nesse mundo, o povo judeu pensou que ele ia libertar ele da escravidão de Roma.
Mas Jesus não veio para fazer isso. Ele veio libertar as pessoas do pecado, trazer a salvação para as pessoas. Agora a pergunta que está aqui no rodapé. O que essa história ensina sobre a importância de entender corretamente as profecias? Se a falsa compreensão da primeira vinda de Cristo levou pessoas à ruína espiritual, quanto mais uma falsa compreensão poderia fazer em relação à sua segunda vinda? É uma pergunta. Se as pessoas pensando que Jesus ia ser um rei lá em Israel, libertar as pessoas de Roma, mas o reino de Jesus não é aqui. O reino de Jesus é na nova terra. Quando Jesus voltar aqui, ele vai estabelecer a nova terra, a nova Jerusalém. Agora a lição de sexta, aqui é um estudo adicional. Olha o que diz aqui. Em todos que estão sob a direção de Deus, deve ser uma vida que não se harmonize com o mundo. Então o que Jesus mostrava? Que o reino dele não era deste mundo. Não é deste mundo. O reino de Jesus é a nova Jerusalém. Como eu disse antes, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Seus costumes ou práticas, e todos precisam ter uma experiência pessoal na obtenção do conhecimento da vontade divina. Precisamos ouvir individualmente sua voz, a nos falar ao coração. Quando todas e as outras vozes silenciam, é um sossego, esperamos perante ele. O silêncio da alma torna mais distinta a voz de Deus. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 286. Seus corações descontentes perguntam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado, e não podia também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-lo de seus opressores, exaltá-lo ao poder e à honra. O fato dele alegar ser enviado de Deus, mas recusar ser rei de Israel, era um mistério que não podiam entender. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos, porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão. Dessa forma, abriram a mente à incredulidade, e a semente que Satanás lançara deu fruto, segundo sua espécie, na forma de incompreensão e disserção. Desejado de Todas as Nações, página 301 e 302. Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje foi a lição 5, o milagre à margem de um lago. Nós aprendemos os milagres de Jesus. O que Jesus fez quando esteve aqui na terra. E se inscreva no meu canal, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo. E até mais um vídeo da lição da escola sabatina. Tchau! E que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. E uma boa semana.